Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história, aos admiradores da Fortaleza de São José de Macapá. Estamos de volta, meu povo, para falar sobre esse elemento aqui, o Revelim, uma obra externa que tinha a função de proteger o portão de entrada, né, da Fortaleza, e a outra ponte, né? Ou seja, duas pontes que existem aqui na Fortaleza, aqui na frente. Uma que liga a estrada coberta ao Revelim e a outra que liga o Revelim à Fortaleza. Ele tinha essa função, esse elemento. Eu sou o historiador Miraldo Silva. Eu estou aqui para falar a função desse elemento, como ele funcionava. Mas primeiro eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam, pessoal. Se inscrevam no canal aqui embaixo, por exemplo, aí tem um nome inscrever-se. É só colocar o celular. Coloca o celular na posição vertical, em pé. Vai aparecer uma palavrazinha em vermelho aqui, inscrever-se. Aí você clica lá no inscrever, você já está inscrito. Aí você vai lá no sininho das notificações. Você clica em cima do sininho e vai abrir uma outra tela. Aí você clica em todas. Todas, você vai receber todas as notificações que o canal informar. Ele vai informar para o YouTube, né? Nós vamos informar e o YouTube informa vocês. Então vamos lá o que interessa, pessoal. Nós vamos falar sobre esse elemento aqui. Primeiramente eu gostaria de falar para vocês sobre esse elemento aqui, ó. A guarita. A guarita que fica aqui no Revelim. Olha só como funcionava a guarita. Servia para apenas uma pessoa. Apenas um soldado, ó. Espaço curtinho, né? Espaço curto, fechado. Bastantes aberturas aqui para todos os lados, ó. Abertura para o soldado ficar fiscalizando aqui, visualizando, né? Se de repente a fortificação fosse atacada, né? O soldado tinha que já perceber e dar o alerta para não pegar os soldados que estavam lá na fortificação, no núcleo da fortificação, não pegar de repente de surpresa eles, surpreender eles lá. E ela é uma abertura, a gente pode perceber que ela é aberta para nós, né? Para facilitar a visualização. E fechada para o soldado, se ele quisesse atingir, por exemplo, o soldado que estava aqui dentro. Dá para perceber essa abertura aqui que facilita a nossa visualização. Então ele trabalhava em período curto de 2 em 2 horas, ele era substituído para evitar o estresse, o cansaço, né? A fadiga, né? E de repente ele vacilar e a fortaleza ser surpreendida pelos inimigos, ser invadida. Vamos aqui, vamos falar um pouco sobre esse elemento aqui. Esse elemento nós chamamos de Revelim. Ele foi construído na frente da fortaleza, numa área próximo de um pântano, um imenso pântano que cercava a fortaleza de oeste e parte do norte. Quase todo o norte da fortaleza era cercado por um pântano. Manuel de Azevedo Forte, ele era engenheiro-mor do Reino de Portugal. Ele construiu um tomo sobre fortificações e ele fala nesse livro dele sobre as vantagens e as desvantagens de construir elementos próximos de pântano. Ele diz assim, nas desvantagens, ele diz assim que o custo é muito alto construir elemento nessas partes, porque quando se cava, logo se dá com água, se depara com água. Então tem que trazer terra de longe, né, que se torna onerosa a obra, não só o custo com materiais, mas a logística do tempo que custa para levar esse material até aquela obra. E o gasto, né, um gasto muito grande, precisa de muitas pessoas, muitos trabalhadores para trabalhar. E o problema é que muitas das vezes ela nem fica uma obra segura. Ele disse que já tinha visto obras desabarem por inteiro, porque o terreno fica brando, né? O peso dos elementos são muito grande, e aí acaba que a base não sustenta. Então ele dizia que tinha que engradar com estacas de acapu, né? Para
fortalecer a base. Mas mesmo assim corria o risco. Essa daqui, por exemplo, esse elemento aqui, nós temos o Revelim e o Baluarte, que foi próximo de um pântano, o Baluarte São José. E lá foi comprovado que foi colocado estacas de acapuz, então 15 palmos de profundidade, né, entrelaçada para evitar que essa obra desabasse. Mas tem as vantagens também, né? A vantagem é que não pode ser atacada por todos os lados, nem precisa de muitos soldados, nem precisa de muitos canhões, muitas armas, porque o pouco que se tem basta trasladar para o lado que o ataque estava sendo pesado, estava sendo maciço, estava sendo intenso, né? Então, bastava construir obras sobre obras. Olha, vou mostrar para vocês aqui do que ele falava, né? E o que foi construído aqui na fortaleza. Foi construído um fosso, aqui o fosso, ele cerca a fortaleza de norte a sul, leste a oeste. Uma estrada coberta, olha só, a estrada coberta passa aqui. O soldado andava, pessoal, coberto dos tiros dos inimigos por uma parede, uma muralha que tinha do lado de lá. Ela se elevava, né, até uma certa altura, de maneira que o soldado ficava protegido por essa muralha. Ainda tinha um aterro que nós chamamos de esplanada, né? A esplanada era para desviar as balas por cima da fortificação. E lá, após a esplanada, tinha o fosso hídrico. Tinha um fosso hídrico que cercava a fortaleza de norte a parte do oeste. Além do fosso hídrico, tinha o pântano, que era o elemento natural de defesa, né? Dificilmente alguém anda com canhão, armas pesadas pelo pântano. E se andasse, ia ter muita dificuldade, ia ser muito lento o ataque. Então eles seriam batidos com facilidade. Então, Manuel de Azevedo Forte, ele tinha razão, era só construir obras sobre obras, né, que dificultavam o máximo o inimigo. A pessoa, até ele chegar na fortaleza, ter que quebrar todos esses obstáculos que eu falei para vocês, não seria fácil um ataque aqui à fortificação. Mas vamos lá, nós vamos falar aqui um pouco sobre esse elemento. Aqui, pessoal, onde eu tô, aqui era uma canhoneira. Olha, canhoneira aqui. Canhoneira é esse espaço aqui, ó, tá? Onde ficam os canhões. Esse espaço aqui entre uma canhoneira e outra nós chamamos de merlons. E esse espaço grande aqui, maior, são parapeito. Parapeito, ele foi colocado tijoleira, né? Tijoleira. E se vocês verem aqui, olha, tem até mato aqui, muito mato. É todo aterrado, foi tudo aterrado, né? Que na verdade era só aterro. O Grunfeld, quando ele substituiu Galúcio, após a morte de Galúcio, ele dizia assim que ele tinha que colocar tijolos aqui no parapeito, porque senão ia ficar renovando direto o aterro, porque chove muito aqui em Macapá. E precisava renovar esse aterro. Então, para evitar esse gasto desnecessário, ele mandou colocar tijoleira, né? Mas a tijoleira, ela é prejudicial, porque uma bala numa guerra vindo de lá, acertando aqui a parede, ela estilhaçaria e atingiria com facilidade, o estilhaço atingiria o soldado que estava aqui. Então ela é prejudicial. Então ele dizia assim, nós vamos colocar, porque é época de paz, né? Ainda não tem guerra, mas em iminência de uma guerra nós vamos retirar esses tijolos, vamos retirar todos os tijolos, para que fique só o aterro, e o aterro ele absorveria o impacto de uma bomba, ele não estilhaçaria. Então ele dizia assim que em caso de guerra ele ia fazer isso, mas seria uma guerra avisada de muito tempo, né? Assim, muitos dias atrás, né? Porque uma guerra de surpresa não tinha como eles ficarem arrancando tijolos, né? Ficar arrancando tijolos aqui para deixar o aterro, porque isso aqui não é fácil de arrancar um tijolo desse. Há uma dificuldade para tirar um tijolo desse. E eles, tenho certeza que eles prefeririam se municiar, né, se armar para o combate, se preparar para o combate, do que ficar exposto aqui tirando tijolo. Não tinha como a gente pensar isso. Eu acredito que isso não aconteceria não, isso aí era só teoria dele mesmo. Só para justificar o porquê que ele colocou os tijolos. Mas os tijolos de certeza permaneceriam. E colocaria um canhão, o canhão corria nesse trilho aqui, pessoal. Cada tiro que ele dava, ele corria no trilho. Ele recuava, então precisava, para um canhão pequeno, no mínimo 5 pessoas. Um colocava a pólvora, né? Um outro socava a pólvora para imprensar, né? A pólvora imprensar. E outro colocava a bala, colocava mais uma bucha de novo para imprensar, socava para imprensar. E outro tocava fogo de longe, uma vara chamada de bota-fogo, que era para não ficar exposta ao recuo do canhão, senão atropelava, né? O canhão atropelava, acontecia um acidente e poderia ser fatal. Os canhões eram colocados conforme a distância. Por exemplo, tinha canhões que eram imensos, canhões grandes, alcance de 3 quilômetros. E seria canhão para, no mínimo, 10 pessoas utilizarem eles. Precisava de 10 pessoas no mínimo. São muitos canhões de várias nacionalidades. Aqui tem canhões franceses, holandeses, ingleses, enfim. Canhões de várias nacionalidades, menos os portugueses não estão aqui. Olha só.
a função desse revelim? Era proteger essa ponte aqui, pessoal, olha aqui, ó. Esse portão de entrada, ó, ele estava vulnerável, porque olha só essa muralha, se vocês verem essa muralha imensa aqui, ela não tem canhões aqui na frente, né? E era uma parte fragilizada da fortaleza. Então, esse revelim aqui, ele teve essa função de fortalecer essa deficiência que tinha aqui na frente. Olha só, tem um corpo da guarda, é o único elemento que tem corpo da guarda, né? Dos elementos externos falando, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui um espaço que servia, olha só, uma porta e uma janela, aqui primeira divisão. Aqui possivelmente, né, seria colocado barris de pólvora, que precisava de muita pólvora aqui, né, porque a guerra, ninguém sabia de quanto era o tempo da duração da guerra. Precisava de água potável, né, precisava de água potável, porque não basta só alimentar a boca de fogo, mas a humana também tem que ser alimentada. Alimentação não perecível, qualquer produto que fosse seco, né, ele seria guardado aqui dentro. Teria balas aqui dentro, muitas balas aqui dentro, né? Aí o outro espaço aqui, ó, nós sugerimos que seria para dormitório. Olha só, porque ele é maior, pessoal, maior. Não era para rede, porque a gente percebe que não tem o cabidezinho para segurar a rede. Então era em cama, eles dormiam em cama naquela época aqui. Era colocado camas aqui, os soldados tinham que permanecer aqui, porque à noite eles ficavam isolados da fortaleza, né? À noite eles eram isolados, a partir das 7 horas eles ficavam isolados. Então eles dormiam aqui, amanheciam aqui, não tinha como eles saírem de noite daqui, lá para a vila, para casa deles, mesmo que tivesse acabado o plantão dele, não tinha como, porque eles poderiam ser surpreendidos. Então ele recolheu as duas pontes, né? Essa ponte aqui, ela era levadiça, pessoal. Parte dela era levadiço, parte dela era fixo. Então ele recolheu a parte elevadiça, era mais ou menos uns 5 metros lá perto da porta, do portão. Essa parte elevadiça, ela reforçava o portão, ela levantava, né, através de umas roldonas tinha lá, o maquinário lá dentro, puxava. Essa casa mais alta aqui era uma casa do órgão, uma grade que facilitava o serviço da ponte, que seria puxada. Quando a grade levantasse para fechar o centro do hall de entrada, automaticamente ela puxava a ponte. E ela só era baixada de manhã cedo. Quando os portugueses saíram daqui, a ponte entrou em ruínas, né? Ela desaparece. Aí em 1943 é criado o Território Federal do Amapá, em 1945 é criada uma guarda, né? Ela vem para cá, para Fortaleza, ocupar a Fortaleza, porque eles não tinham prédio, né? E se instalar dentro da Fortaleza. Então eles construíram rampas aqui, rampas que se elevavam do fosso seco para o portão principal. Eles fizeram rampas de um lado e do outro, e de frente também, né? De frente, dois tipos de rampas. Em 1979 foi contratado um casal de arquitetos, Dora e Pedro de Alcântara, arquitetos renomados no Brasil, né? E eles vieram fazer o trabalho de prospecção, porque a fortaleza precisava ser restaurada para uso museológico, né? Nós precisávamos dar um uso museológico para ela. Então, eles, através dos documentos que eles pesquisaram, eles descobriram que existia uma ponte que ligava direto do Revelim para Fortaleza. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer escavações, né? Escavações arqueológicas, aí eles vão encontrar a base dessa ponte. Em 1997 ela é feita, a ponte é feita direto, né? Só que não é feita a parte elevadiça, porque não se sabe de que forma era puxada essa ponte, como era que era manuseado, com que elemento era, como era esse elemento que fazia esse serviço. Então resolveram fazer ela direto, mas ela foi encontrada a base dela. A outra ponte que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, ela liga a estrada coberta ao Revelim, ela já não era elevadiça, ela era corrediça. Por que ela era corrediça, pessoal? Porque nós percebemos aqui, o Adler Romero, ele é um especialista em armas e fortificações, né? Superintendente do IFAM, ele veio aqui, ele observou aqui o espaço, ele percebeu que tinha aqui olha só, um rasgo na pedra aqui, pessoal, uma marca na pedra, um desgaste na pedra, de um lado e do outro aqui, olha. Olha só, aí ele veio para cá, também observou do outro lado, pessoal, aqui ó, como tem aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó, olha só. Então ele percebeu que aqui essa ponte não era levadiça, ela era corrediça. Ela corria através de um trilho, né, com umas rodinhas de ferro, e ao longo do tempo ela foi desgastando, de tanto fazer esse movimento de ida e volta que vai desgastar a pedra. Então o inimigo ficava isolado para lá, isolava, olha só, tem um fosso seco para isolar ele, olha. Puxava a parte da ponte, não toda ela, mas parte dela.
parte dela era puxada e isolava o inimigo pro lado de lá. Vamos voltar aqui. Então esse revelim, ele tinha essa função de proteger essas duas pontes, né, e o portão de entrada que estava vulnerável, como eu falei para vocês. Não foi usado em guerra. Esse revelim não foi, na verdade a fortaleza nem foi usada em guerra, né? Ela é uma das mais intactas do Brasil, né, porque não houve guerra. Nós perdemos alguns elementos apenas para a ação do tempo, né? O rio, por exemplo, elementos que estavam próximos do rio, eles foram perdidos porque o movimento da água de encher e secar, elas acabaram por fazer com que eles desaparecessem. E hoje já praticamente nós temos apenas um elemento, que é esse aqui, pessoal, esse revelim. Mas ela foi projetada com 2 revelins. Um revelim norte, pois ele está próximo do pântano, muito próximo do pântano. Então, por falta de recurso, não só o material como o financeiro, eles acabaram por não fazer o revelim norte, né? E ficou em projeto. O custo era muito alto e estava gastando muito com a fortaleza. E após a morte do rei Dom José I, em 1777, ele morre. A filha dele, a Maria Louca, ela resolveu que essa obra não tinha mais utilidade, né? Não havia um interesse de manter ela, ou seja, de construir e terminar ela, porque estava dando muito gasto, muito custo para a coroa. E tinha mudado o cenário mundial, né? O cenário mundial tinha mudado, o panorama já não era o mesmo, né? Havia uma briga por matéria-prima por causa da Revolução Industrial, o mercado consumidor, né? Então, estava mudando tudo. O contexto já era outro, então ela resolveu mandar parar essa obra, né? E ficou alguns elementos por ser construído, né? Bateria baixa, por exemplo, que fica lá no outro lado da fortaleza também, ela não foi concluída por completo. Mas hoje eu falei para vocês sobre o revelim, né? O revelim, e queria dizer para vocês que precisamos preservar, precisamos conservar a fortaleza, né? Ela é o nosso patrimônio, o patrimônio do povo mapaense. Eu não digo nem que é do povo mapaense, ela é do Brasil, do povo brasileiro. E possivelmente será do mundo também, porque ela está concorrendo a patrimônio da Unesco, né? Ela está concorrendo com algumas fortificações para fazer parte dos patrimônios da Unesco. Então, pessoal, nós temos que preservar e conservar, porque o patrimônio só é patrimônio quando você conserva, quando você preserva para as futuras gerações. Aí sim, né? As futuras gerações poderão vir, poderão também testemunhar essa linda fortificação que existe aqui. Valeu, pessoal. Valeu, tamo junto. Se inscreva no canal Miraldo Silva, historiador. E acione o sino das notificações para ser informado dos novos vídeos.